propriedade. Nós somos de Deus. O apóstolo Pedro vem falar que somos propriedade exclusiva de Deus. Você tem essa convicção em seu coração? E nós somos dele porque ele nos fez primeiramente. Mas Adão pisou na bola. Mas Jesus, ele veio e ele pagou o preço da nossa redenção. Então nós somos de Deus por direito dele. Ele tem direito sobre nós. Ele nos fez e ele nunca nos perdeu. Nunca nos perdeu. Ele nos resgatou. Então nós somos dele. Amém, gente? Mas o tema servos não é para tratar sobre isso, tá bom? Embora pode ser que alguns dos pregadores venham entrar nesse aspecto, mas o tema trata exatamente dessa característica da igreja, de servir, de ser serva de Deus. Amém? Eu quero passar aqui para vocês o que eu passei terça-feira. Para quem estava no TLC, eu pedi para o nosso irmão Jairlis projetar novamente. Nós precisamos saber para onde estamos indo, e para isso precisamos saber aonde estamos. Então, como igreja, nós estamos assim. Então aqui tem uma análise estratégica e planejamento de multiplicação. Vamos lá, Jairlis, pode avançar. Então esse é a nossa atualidade, é assim que nós estamos como igreja, tá bom? Só reiterando, esse número está falando da igreja Ceia Tomé Açu, de modo geral, tá bom? Então 54 células para a glória de Jesus, 612 membros, incluindo crianças e visitantes ativos acompanhados, 133, né? Semanalmente é isso aqui. E aí nós temos 24 células que tem mais de 12 membros, células que numericamente falando estão próximo de multiplicação. Quantos creem que vai acontecer esse milagre aí? Amém? Se fosse você, eu me animava mais. Células que têm menos de 12 membros, nós temos como princípio multiplicar células, né, de 12 a 15 pessoas. Então o mínimo que uma célula tem é 6 pessoas, mas é muito raro ter isso no nosso meio, muito raro, tá? Então são células que precisam de uma atenção mais no sentido de estratégia para evangelizar, para ganhar pessoas novas e tudo mais, tá? E a nossa faixa etária, a nossa média de idade é de 30 anos de idade. Nós somos uma igreja nova, né, Andionai? Eu sou o mais novo de todos. Nem parece, mas eu vou fazer 50 anos agora, em agosto. Então, um menino ainda, meio século. Então, queridos, eu quero convidar você a ficar em pé e a levantar a sua mão. Passa para o outro slide, querido. Vai passando, tá? Mais um pouco. Ok, pode passar. Eu quero chegar no... Se eu não passei batido, vai lá, pode ir. Vai lá. Ok, aqui. Nós temos 54 células e cremos que podemos multiplicar todas elas no decorrer de 2026, tá? Mas nós estamos focados em chegar em 100 células. Não quer dizer que a gente está limitando 2026 a 100 células, mas nós estamos com essa visão de chegar realmente nessa meta de 100 células ativas. E para isso temos que batizar 300 pessoas, tá? 300 pessoas. Talvez nem seja isso exatamente, por causa que tem 24 células que tem já bastante pessoas. Talvez seja até menos, mas a gente está no alvo de batizar 300 pessoas esse ano de 2026. Então eu quero te convidar para nós estender a mão para cá, profeticamente fazermos declarações de fé nesse momento. Cadê os pais de multidões aqui? Onde estão as mães de nações? Comece a profetizar sobre o crescimento, multiplicação, que Deus venha trazer novas pessoas para a tua célula, novos irmãos em nome de Jesus. Deus nosso Pai, nós cremos que o Senhor nos plantou e o Senhor nos abençoou para frutificarmos, Senhor. A tua palavra diz: clama e eu te responderei.
Como igreja nós clamamos, nos dá, Senhor, a graça de multiplicar, Senhor, cada célula. E por isso pedimos, acrescenta-nos os salvos. Deus Todo-Poderoso, que Tu venha tocar nos corações. Que o Senhor venha, Deus, quebrar resistência, desfazer barreiras, em nome de Jesus. E que em cada célula o Senhor, meu Deus, sopre unção de crescimento, unção de multiplicação. Deus, que os Teus servos e Tuas servas que aqui estão nessa noite sejam grávidos, sejam cheios, meu Deus, e que Tu venha nos dar, ó Deus, almas. Dá-nos almas em nome de Jesus. E pela fé, Deus, declaramos crescimento, multiplicação de células. Declaramos, ó Deus, batismo com centenas de pessoas sendo batizadas em nome de Jesus. E que haja um crescimento exponencial da Tua igreja. E o Teu reino expanda ainda mais nesta cidade, a partir desta cidade. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Digam todos amém. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. É muito importante que você, líder de célula, tenha muito claro a data da multiplicação da sua célula. Os supervisores, mais ainda, que são os pais, os pastores, e devem estar todos os dias intercedendo, profetizando, especialmente cuidando bem de cada pessoa, porque o que cria é a ovelha sadia, e para termos ovelhas sadias precisamos alimentar bem, precisamos curar cada uma delas. É o discipulado, é vida na vida, amém, queridos? E nós vamos celebrar em nome de Jesus um crescimento tremendo em nome de Jesus, tá bom? A nossa festa da colheita está marcada para o mês de novembro, e vai ser com certeza uma festa de gratidão, onde vamos celebrar o Senhor por todos os frutos, por cada ovelha, por cada pessoa que for sendo batizada no decorrer desse ano, amém, queridos? Gente, eu estou com uma palavra para trazer para vocês hoje, e já faz uns dias que eu tenho analisado sobre paciência. Na verdade, isso me chamou a atenção, porque eu comecei a buscar sobre causa de preocupações. É muito comum nós ficarmos preocupados, pastor mais ainda, e acreditem, existem pessoas que eles confundem essa, vamos falar assim, aparência de calma com paciência. Mas tem muita gente que parece calmo, mas que é impaciente. Ele consegue conter, né? Ele consegue segurar, e acaba mascarando, mas dentro dele há um estresse, há um consumo de energia terrível, tá? Mas nem toda pessoa que parece calma, ela é calma, ela é paciente. E a gente costuma achar que as pessoas que são meio aceleradas, e geralmente são pessoas coléricas, sanguíneas, a gente acha que elas são impacientes, então a gente acaba pecando, né? E aí os calminhos parecem que são santos, e os coléricos parecem que não são santos. Não tem nada a ver, irmão, descobri que não tem nada a ver, tá? Tem uns que são calmos, mas quando perde a paciência eles se perdem. Aí o cara fica assustado, diz, mas o cara parece calmo, só parece, mas não é. Está atribulado o tempo todo, uma hora explode. Não sei por que a irmã está rindo. Deve acontecer na casa dela isso. Então vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia, Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. A gente vai ler alguns versículos. Provérbios 16, já está aqui no telão. Mas eu vou abrir aqui a Bíblia de papel aqui, tá? Para você também encontrar. Provérbios 16, versículo 32. Diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que
o que toma uma cidade. Essa versão aqui, NAA, fala: melhor é ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Amém, queridos? Eu acredito particularmente que nós somos testados. Existem algumas coisas que são verdadeiros testes na nossa vida, e são testes de paciência. Paulo ele fala que devemos nos portar com sabedoria, devemos nos portar discernindo o tempo, sabendo a vontade de Deus e naturalmente fazendo a vontade de Deus. E a impaciência, sem dúvida alguma, ela nos leva a desobedecer à vontade de Deus. Salomão fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E quantas vezes nós não agimos pacientemente aguardando o tempo certo, o tempo de Deus? Existem aqueles que se precipitam e existem aqueles que ficam adiando, ficam protelando. Nós precisamos entender que se portar com sabedoria é agir com paciência. Então, essa atitude, ser paciente, não está falando de ser acomodado ou ser passivo. Primeiro que é uma atitude correta de esperar as coisas. Então é uma ação. Enquanto estamos fazendo ou esperando coisas, devemos desenvolver essa atitude. Existem alguns testes que nós sofremos. Interrupções é uma tremenda, vamos falar assim, ferramenta que, se nós não tivermos vigilância, a gente não entende, não discerne e pecamos. Quantas vezes ocorre em nossa vida interrupções? Quantas vezes ocorrem situações que elas, vamos falar assim, atrapalham o nosso plano, o nosso projeto? Tratando de igreja e de liderança, todos nós temos essa convicção e esperamos multiplicação de célula, mas nós sabemos que nem sempre acontece conforme planejado, marcado. Acontecem interrupções. O ano nem começou direito, já teve uma líder que disse: eu não vou liderar mais. Eu ainda nem conversei com ela, porque ela mandou uma mensagem para o meu WhatsApp. Eu falei: isso é coisa que se faça. E eu estava descansando. Olha só como chega uma interrupção. Estava ali descansando em Salina, na praia. Olhei o WhatsApp. Para quem eu fui olhar? Ô interrupção, misericórdia. Aí eu nem falei nada para ninguém. Falei: rapaz, não vou nem responder. Aí eu fui orar um pouco. Senhor, não vou me atribular aqui não, vou desfrutar aqui. Deixa essa interrupção para lá. E ainda não conversei com a pessoa. Não sei o que se passou, mas o negócio é sério. Como é que pode? Já pensou se eu, Lucivaldo Guzmão, mando mensagem para o pastor Gedilson: pastor Gedilson, estou saindo fora da Santa Tomé Sul, no WhatsApp. Como é que é? Aí os irmãos chegavam aqui: cadê o pastor? Foi embora, surtou, deu a doida. Eu pensei: o que aconteceu com o pastor, rapaz? Ou o que estava acontecendo a gente não percebeu? Passa muita coisa na cabeça, irmão. Então existem interrupções, e você tem que guardar o seu coração. Você não pode ser contaminado, você não pode se precipitar, nem no que pensar, mas no que falar. Guarda o teu coração quando surgirem interrupções. Ocorrem transtornos, são testes, é mais violento, né? Mas tem uns transtornos, irmãos, meu Deus do céu. E nós não temos essa visão de tudo, não sabemos o porquê das coisas, mas ocorrem transtornos, irritações. Aliás, como isso é comum acontecer na nossa vida. Irritações, eu não estou falando de TPM. As mulheres ficam mais irritadas quando estão no período da TPM, e os homens que são sábios aprendam a dar chocolate para suas mulheres. Funciona.
O chocolate não é tanto, é mais a questão do carinho, né, de que você está se importando, é o afeto, nem tanto chocolate. Irritação, o que te irrita? Existem pessoas que se irritam facilmente. Irritação, na verdade, parece ser uma característica de criança, de gente, de bebê. Mas nós adultos também ficamos irritados. O apóstolo Tiago vem dizer: seja tardio no irar-se, seja tardio em irritar-se. Demore a ficar irritado. Inatividade são interrupções, são situações, são testes. Irmão, pensa numa coisa difícil. Uma pessoa ativa, dinâmica, que está em ação, é quando ele é acompanhado de uma pessoa que, misericórdia, parece que não consegue acompanhar o processo. E com todo respeito, cada pessoa tem um ritmo e temos que saber lidar com o ritmo de cada pessoa. Cada pessoa ele tem um jeito de se administrar e de fazer as coisas. E nós temos que ter paciência, irmãos. Então, a paciência é uma virtude que nós precisamos desenvolver em nossa vida. A boa palavra para todos nós. Nós lemos aqui sobre, vamos falar aqui, o poder da paciência. Esse texto fala que é melhor ser paciente do que o valente. E ele fala que o paciente é a pessoa que governa o seu espírito, que tem um domínio próprio, e é muito mais do que aquele que conquista uma cidade. Então só aqui você já vê o quão importante é a paciência. Mas vamos lá, paciência, irmãos, biblicamente é fruto do Espírito, ou uma virtude que o Espírito Santo manifesta na vida de todos aqueles que ele naturalmente habita. E o Espírito Santo habita em todo aquele que crê em Jesus. Eu estou falando de Gálatas capítulo 5, onde Paulo fala sobre fruto do Espírito. E dentre as virtudes está lá paciência, ou a longanimidade. A paciência é uma virtude. Então não tem a ver com temperamento. Não tem a ver, vamos falar assim, porque a pessoa tem esse perfil de ser calmo. Não, é uma virtude, a pessoa dá lugar para o Espírito Santo na vida dela. Mas se eu não saber como a paciência, vamos falar assim, ela trabalha na minha vida, e se eu não tiver visão dos benefícios da paciência, e de como Deus opera a paciência em nossa vida, a gente acaba pecando demais. Eu não vou ler todos os versículos, então eu vou mais citar aqui, para nós entendermos. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a paciência, ou seja, ela é fruto de tribulação. As pressões que nós sofremos, as tribulações, vamos falar assim, aquilo que estressa, que irrita. O apóstolo Paulo fala que não é para destruir a nossa vida, é para produzir paciência. A tribulação produz paciência, longanimidade. São as pressões. E pensando sobre essa atitude diante de pressões ou em meio a pressões, então observe, é inevitável, irmãos. As tribulações, elas são inevitáveis. Paulo chega a dizer que importa que por meio de muitas tribulações venhamos entrar ou herdar o reino de Deus. Então existem tribulações que fazem parte do processo, parte da vida. Existem pessoas que vão causar tribulação, vão causar aflição em você, por causa da tua fé, por causa dos teus valores. O justo, ele sofre aflições, e sofre muitas vezes injustamente. Tem gente que parece que ele tem a missão de causar tribulação, de causar dores. Mas você precisa entender uma coisa: a tribulação, ela é um contexto para você se tornar paciente, ou manifestar paciência. Existem situações que nós provocamos, ou que nós criamos, situações difíceis. A nossa impaciência, muitas vezes, ela vai trazer consequências dolorosas para a nossa vida. Quantas pessoas eles se precipitaram em constituir família,
e acabaram fazendo aliança com alguém que não tinha nada a ver, julgo desigual, porque não esperaram o tempo de Deus, e muitos estão sofrendo, muitos estão padecendo por causa disso. Quantas pessoas não esperaram o tempo de Deus, de uma provisão divina, e fizeram negócios baseado na presunção, baseado, sei lá, só na vontade, no desejo de ter, não foram pacientes, não conseguiram honrar o compromisso, e a dívida se tornou uma bola de neve. Alguns conseguiram prejudicar o nome do pai, o nome da mãe, o nome do filho, o nome do tio, por causa da impaciência. Então é um tipo de tribulação que a pessoa causa, mas existem tribulações que você não vai causar, e você tem que entender, ou discernir, porque se você gerou uma tribulação na tua vida, por causa de atitude precipitada, é fazer igual a oração do irmão que a pastora Ana pregando aqui falou quarta-feira, né? O irmão está aqui nessa noite. Ele fez uma dívida no cartão. Ele disse: Deus, tu não estava lá quando eu fiz essa dívida no cartão, mas tem misericórdia de mim, faz um milagre, Senhor. Ele estava ciente, ele que usou o cartão, não foi Deus que mandou. Ele achou, pronto, Deus abriu as portas. Irmão, cartão de crédito é uma bênção, mas nem sempre é uma porta que Deus abriu. Não, pastor Deus? Tem gente enrolada, irmãos, atrapalhada, porque se precipitou, não esperou o tempo de Deus. Então a impaciência, ela vai ter consequências. O que é precipitado no falar, ele peca, disse o sábio Salomão. E talvez essa seja uma das situações mais difíceis, né? É se calar na hora certa, é ficar calado, ser tardio no falar. Isso é virtude de paciência. Então existe um poder transformador na paciência. Eu preciso ter essa visão. Tribulações estão produzindo em mim paciência. Permita-me falar para vocês aqui, eu já fiz muitas decisões precipitadas, especialmente no que diz respeito a negócios, e já sofri muitas dores, irmãos, muitas angústias. Já tive que clamar muito por milagre de provisão, milagre financeiro, para Deus socorrer. Noites sem dormir, atribulado, dias de tensão, porque gera uma preocupação, ainda mais para quem é servo de Deus. O medo da vergonha, misericórdia. E eu fui aprendendo com Deus a importância não só de orar, de clamar por milagre, mas de esperar o tempo de Deus, de não ser precipitado. Mas não aprendi isso com uma situação apenas, foram várias vezes. E para a glória de Jesus, Deus sempre me socorreu, sempre fez um milagre, e foi me ensinando, foi me lapidando, me capacitando. Hoje eu estou mais cauteloso, estou mais na fé hoje em dia. Eu aprendi isso com o pastor Gedilson, né? Ele fala sobre administrar a fé, uma fé em Deus, e eu preciso administrar essa fé. Nós fazemos errado, no geral fazemos errado. Então você precisa, como eu, discernir. Espera aí, essa tribulação eu provoquei com as minhas escolhas, minhas decisões, com a minha fala precipitada, ou de fato é uma injustiça? Aprenda isso. Muitas preocupações que sofremos, nós mesmos causamos. Muito de aflição, nós mesmos causamos. E nós precisamos ser humildes, reconhecer e pedir: Deus, transforma o meu coração. Então diga assim: há poder na paciência. Provérbios 19, versículo 11 fala: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem, a sabedoria, ela gera paciência.
É o que Paulo fala: portai-vos com sabedoria. Saber qual é a vontade de Deus. Não sejam insensatos, mas sejam sábios. A paciência é fruto da sabedoria. E ignorar as ofensas é a sua glória. Você foi ofendido. E quem que não é ofendido? E quem que não ofende? A glória dele, diz o texto, é ignorar as ofensas. Isso não quer dizer que você vai fazer vista grossa, ou colocar o tapete em cima. Não, não, você sabe a hora de agir. Isso fala de perspectiva, queridos. Você tem que desenvolver uma perspectiva. E tem um termo que está sendo muito usado hoje em dia, que é ressignificar. Ressignificar situações. Se for um caso de pessoas, se alguém está te ofendendo, é interessante você perguntar, ou pelo menos buscar compreender, como é que essa pessoa está? Ainda mais quando é uma pessoa que você conhece. Um dia desse eu tive que lidar com uma situação, e foi algo assim bem interessante, porque equipe tem problemas, e nós somos uma igreja que temos muitas equipes para a glória de Jesus. Então a gente corre muito risco aqui. E surgiu uma situação, e eu falei, mas o que aconteceu? Não, a pessoa nunca se comportou assim, e aí agiu dessa forma estranha. Eu falei, está aí um motivo para você ponderar, para você buscar compreender. A pessoa nunca agiu errado, e ela agiu uma vez. Cara, peraí, paciência, meu irmão. Ninguém é perfeito. E assim, irmãos, eu falei, bora compreender as pessoas. Então, tenha uma nova expectativa, e na hora, enxergue, busque compreender, busque discernir. Quando se trata de pessoas, você tem que amar. Abel fala que o amor é paciente. 1 Coríntios 13, versículo 4 fala: o amor é bondoso e ele é paciente. É compreendendo as pessoas, ou pelo menos buscar compreender. Então, se você conhece, pergunte, questione, faça perguntas interessantes. Ainda mais se a pessoa não tem como mania ou hábito, não faz parte. Busque compreender a pessoa. Isso é você dar uma nova expectativa, ou olhar por uma outra expectativa. Então, a paciência, ela transforma a nossa vida, e ela evita problemas, e também transforma situações em nossa vida. Querido, vamos lá. Liderar, discipular, treinar, mentorear, aconselhar. No nosso caso, requer, parece, muito mais paciência. No nosso caso. Eu não vou ter tempo de entrar em todas as referências que nós temos anotadas aqui. Mas Tiago, ele fala sobre a paciência de Jó. Eu li, o primeiro livro que eu li esse ano foi o livro de Jó, da Bíblia Sagrada. E é interessante, os 3 amigos de Jó, quando eles veem Jó lá doente, irmãos, eles ficam 7 dias calados. Era para ficar o restante dos dias, só que eles foram falar. 7 dias calados, olhando Jó sofrer. Aí começaram a falar. E, irmãos, o discurso era vendo. E Jó, a primeira vez que eu li provérbio com essa perspectiva, Jó respondeu todos eles. Jó justificou-se perante todos eles. Você sabe que no final da história Deus fala que aqueles 3 amigos, eles erraram. Eles distorceram, na verdade tentaram distorcer. Eles não falaram bem nem de Deus e nem de Jó. Mas Tiago fala assim para nós olhar para Jó, que foi paciente, e Jó foi paciente, mas ele não foi passivo.
Ele respondeu à altura. Depois Deus veio e confronta Jó. E que confronto, irmão? Deus bateu muito em Jó. Foi quando Jó fala assim: eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ele entendeu aquele período de prova, de tribulação, de dores na vida dele. E Tiago fala para nós olhar para ele. Nós somos semelhantes a ele, aos profetas. Os profetas sofreram. E ele falou o seguinte, que nós temos que olhar para o fazendeiro, para o lavrador. Eu não sei quantos aqui são agricultores ou plantam alguma coisa, mas Tiago fala para nós olhar para a paciência do agricultor. A pessoa planta e ele tem que esperar com paciência. Irmão, o nosso verão aqui, quando ele vem agressivamente, ele vem muito violento. Nós não dominamos o clima, mas todos que plantamos, a gente fica na expectativa de que Deus mande a chuva no seu tempo, porque mesmo que coloca sistema de irrigação, mas o que faz frutificar é a chuva que Deus manda, e tem que ter paciência, irmãos. Agora presta atenção, Deus, Ele também planta em nós, e nós também plantamos na vida das pessoas. Nós plantamos ensinamento, plantamos oração, plantamos profecia, plantamos tempo, mas se nós não tiver paciência, irmãos, a gente põe a perder. Eu já vi pessoas testemunhar, pessoas que assim oraram, jejuaram, clamaram e fizeram campanha, propósito, mas desistiram. E eu já vi isso acontecer com marido e mulher. Mulher desiste, aí depois o cara converte, só que não volta para a mulher dele, casa com outro, e a mulher pega o cara transformado, porque não teve paciência, foi impaciente. Isso acontece com um pastor, isso acontece com um empresário, isso acontece com líder, irmãos. Eu desconfio que Deus tem me dado muita gente que vem pronta, mas que não tiveram paciência com ela. Eu desconfio, pastor. É tanta gente capacitada que Deus tem nos mandado. Eu falo, rapaz, o que eu fiz? Teve um que eu fui na igreja dele perguntar: o que eu faço para esse pessoal vir para a tua igreja? Não quero. Deixa lá, está tudo certo. Eu falei, então tá bom. E graças a Deus, não sei se foi num processo de mudança, mas nunca me trouxeram problema. Nunca. E eu fiquei pensando, por que aconteceu por lá que o cara não quis essas pessoas? Não sei, até hoje não sei, nem quero saber mais. Então não seja uma pessoa que vá perder a colheita daquilo que você tem plantado. Se você tem plantado, espere com paciência, tenha uma perspectiva diferente ou nova. Amém, queridos? Provérbios 14, 30. O coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo. Isso é uma tese que eu tenho. Eu acredito que pessoas que têm paz no seu coração, elas são pacientes, elas conseguem manifestar paciência. Romanos capítulo 14, ele fala sobre 3 virtudes de pessoas do reino, ou do reino. Fala de justiça, paz, alegria. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, alegria. Como uma pessoa, ele vai ter paz se ele é impaciente? Me perdoe se eu estou sendo muito enfático. Como uma pessoa, ele vai ficar sem tribulação se ele é precipitado, se ele provoca, se ele constrói, falando ou fazendo coisas erradas? O coração em paz, ele traz vida. Nós somos exortados a buscar a paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos.
A paciência, ela é também um fruto da paz. Pessoas que são impacientes, eles são perturbados e às vezes causam perturbação nos outros. Você já viu essa expressão, né? Pessoas que fazem tempestade no copo de água. O conselho bíblico para você é que você deve saber também com quem se relacionar. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente ministerial, você precisa saber se posicionar. Mantenha-se em paz e promova um ambiente de paz. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha o que Jesus disse: pessoas pacificadoras são reconhecidas e são a marca de filhos de Deus. O contencioso, ele é abominável. O que causa contenda, o que semeia trevas, é terrível. São pessoas que se precipitam, não sabem se guardar. Então tenha um senso de humor. Eu disse isso aqui esses dias: ri, nem que seja das próprias desgraças. Tenha um senso de humor, irmão. Olhe para as situações com um senso de humor. Você sabia que Deus, ele tem senso de humor? Sabia que Deus, ele ri? Um dia eu estava lendo um livro, aí o autor tentou mostrar que Jesus não ria. Eu falei: rapaz, esse cara é doido, porque ele não viu nenhum registro no evangelho de Jesus rindo. Eu falei: não, eu não acredito não. Como é que as crianças gostavam de Jesus? As crianças sempre estavam com Jesus, irmão. O pastor Ebeúba, ele fala que naturalmente nós gostamos de pessoas alegres. E existem estudos que falam que pessoas que riem, eles ativam a célula T, que aumenta a imunidade. Portanto, se você está gripado, meu conselho e o conselho da ciência, procura rir. Nessa hora vale você assistir uns memes, ou assistir o Cláudio Duarte, mas vai rir, pelo amor de Deus. Olha para as circunstâncias com um senso de humor. Tenha um senso de humor. Eu falei terça-feira sobre isso aqui, não vou repetir isso aqui de novo, tá? Mas é isso. Para você e eu vivermos transformação, nós temos que ter senso de humor, olhar para as coisas e rir. Nós temos uma cultura de rir quando alguém cai. Você já riu de alguém que caiu? É um negócio estranho, né? A gente ajuda, mas ajuda rindo. Irmãos, e hoje eu não paguei esse mico. Irmão, eu paguei esse mico. Eu estava conversando com um cidadão, e ele falou assim, que ele viu, né, um pai e uma criança. Ele falou: poxa, que legal, isso aí é uma memória incrível que está sendo construída na vida dessa criança. Ele disse: eu não tive isso. Meu pai tentou me matar. E eu ri. Meu Deus, eu me toquei, caraca, eu rio, misericórdia. Eu falei: meu Deus, me perdoe, irmão. O cara falando que ele não sabe falar com o pai, porque o pai não construiu afeto nele, o pai não deu carinho, o pai tentou matar ele 2 vezes. E eu ri. Já pagou esse mico? Irmão, a gente ri da desgraça dos outros. A gente ri quando alguém cai. Vamos vigiar isso aí. Mas é cultural, né? Isso é uma coisa cultural. Tem gente que ri quando está nervoso. Tem uns que não conseguem se controlar. Mas está valendo, irmão. Ninguém está sabendo que está nervoso. Desse uma irmã começou a rir: eu estou nervosa. Eu falei: se tu não falasse, ninguém ia saber. Está tudo certo. Então rir faz bem para a saúde, irmãos. É bom estar com pessoas que nos fazem rir. Aqui na igreja nós temos algumas pessoas que são bem-humoradas o tempo todo, né? A irmã Rosângela, então, é uma graça. É o tempo todo rindo. E o Bolinho, o cara vê assim, o Bolinho com a cara sério, mas quem conhece o Bolinho não fica sem rir perto dele. É o tempo todo fazendo a gente rir. Não é não, Janai?
O Elídio não está aqui hoje. O Elídio, rapaz, ô figura, junto com o Leonardo, então, Deus o livre. Se você quiser rir, chega perto desse pessoal. Salmo 2, versículo 4 fala: do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir. Se o teu Deus, o meu Deus, ele ri, então você precisa rir. Sorrir, irmão, olha com bom humor. Durante um tempo, e nós já passamos por isso, graças a Deus, mas algumas coisas eram pecado, inclusive rir no culto. Até hoje o Cláudio Duarte, ele sofre ataques por causa do estilo que ele prega. Tem os humoristas gospel, tem umas coisas que eles brincam de pesado, né? Tem uns pentecostais que eles brincam com coisa muito séria. Mas, irmão, nós precisamos olhar com um bom humor. Nós pentecostais, nós brincamos com coisa muito séria, irmão. Me mandaram ontem, acho que foi o Tiago que mandou para mim ontem, um casal que ele foi numa lanchonete. Irmão, o nome da lanchonete, pós-culto. A lanchonete do cara se chama pós-culto. O nome dos lanches, rapaz, não vou nem falar. Depois você vê. Eu falei, rapaz, está na hora de nós abrir aqui também a sua. Porque depois do culto, eu vou em qualquer lugar, tem crente da ceia. Alguém precisa pegar essa visão e abrir um negócio para nós. Vai dar certo. Amém, queridos? Quem está me entendendo? Diga assim: o coração em paz dá vida ao corpo. Quantos querem saúde no seu corpo aqui? Você sabia que o corpo, ele somatiza, né? As doenças psicossomáticas. Eu sofri de bursite o ano passado, tratei 6 meses. E aí eu gosto de saber a causa, né? Tá, mas o que causa? Aí me disseram, movimento repetitivo. Ele falou, talvez porque o senhor já está pregando há 30 anos, então isso aqui pode ter causado. Eu falei, é mesmo. E de fato eu pego o microfone sempre com o braço esquerdo. E eu não sou canhoto. E aí, outra hipótese, como é que você dorme? Eu falei, eu durmo com o braço assim. Está errado. Não pode dormir assim. E aí disseram também, mas pode ser também estresse. Eu falei, então pronto, estou ferrado. Os 3 deu certinho, é por isso. Então bora tratar. Foi 6 meses tratando. E aí depois com a musculação, fiquei zerado para a glória de Jesus. Mas o corpo, ele se manifesta, irmão. Estômago sente. Estômago. Tem um estudo, eu não falo assim que é um científico, porque não fui na origem, mas há quem diga que é científico, que para cada doença que se manifesta no corpo, tem uma emoção. Mágoas, aí vai falando, câncer, gastrite, ansiedade, vai embora, tá? Eu não fui a fundo nisso, mas nós sabemos que as doenças do físico têm relação com as emoções. A Bíblia fala sobre isso, pecados trazem doença, irmão. E a Bíblia fala que a inveja apodrece os ossos. E nós cremos na Bíblia Sagrada, sim ou não, pessoal? Nós cremos na palavra de Deus. Então, ainda que a ciência não comprove ainda, mas nós cremos nisso. Longe de vós toda a ira, longe de vós toda a amargura, longe de vós toda fúria, longe de vós. Revistam ou se encham de longanimidade, ou seja, de paciência, de misericórdia, se encham de amor, se encham, se alguém tem queixa, perdoa. Não, te quer perder a cabeça. Não é assim que a Bíblia ensina. A paz, ela traz saúde para o seu corpo, querido. E nós servimos Jesus, o príncipe da paz. Ele é o Shalom na nossa vida. Ele que traz paz para a nossa vida. Por que ficamos sem calma? Ficamos sem calma. Então, para você viver a transformação pela paciência, você tem que olhar e ter bom humor.
Aprenda também a depender do Senhor. Entrega o teu caminho, confia nele. Entrega tudo ao Senhor, descansa nele. Diga assim: a evidência da fé é descansar. Salmo 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Esperei com paciência no Senhor e ele me atendeu. Não é fácil descansar, irmão. Não é fácil descansar. Esses dias eu estava orando para Deus. Deus, eu quero descansar. Eu falei: Deus, eu não quero me preocupar, porque eu sei que preocupação vai contra o que tu ensina. Tu disseste: não vos preocupeis. Mas a preocupação, ela quer me preocupar. Quem já orou assim? Eu estou orando, Deus, eu não quero me preocupar. Então Deus está falando assim: então não te precipita. Se você não quer se preocupar, então espera o meu agir, espera o meu tempo, faz as coisas da minha maneira, não da tua maneira. Deus está me ensinando essas coisas, já faz um tempo. Então descansar em Deus, irmãos, é possível, mas é possível quando entregamos ao Senhor. E hoje você pode fazer isso aqui nessa noite, entregar para Deus aquilo que está preocupando, que está pesando, que está afligindo, inclusive pessoas. Entrega para Deus o teu filho, o teu marido, ou a tua esposa. Entrega para Deus o cliente, o funcionário. Entrega ao Senhor a ovelha, entrega tudo para Deus, descansa nele, irmãos. Jesus não quer que você e eu andemos sobrecarregados. Para que você seja leve, você não pode carregar o que não é para carregar. Para nós sermos leves nos relacionamentos, nós temos que estar cheio de paz, cheio de paciência. 1 Coríntios, já falei, 13:4, fala: o amor é paciente. Em Efésios 4:2 fala: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Isso fala de aprofundar o seu amor. Nós estamos falando da profundidade. Aprofundar amor, misericórdia. Tem algumas pessoas que elas nos levam a aprofundar amor, ou a sermos profundos em amor. Meu Deus do céu, é muito mais do que esperar resultado, irmãos. É você fazer as coisas simplesmente porque você quer ver a glória de Deus se manifestar em você e nos outros. Acredite, nós somos muito mais ministrados quando ministramos. Não estou falando de pregação. Nós somos muito mais ministrados quando servimos, quando caminhamos com as pessoas. Deixa eu dizer para você que é líder, você que é anfitrião, você que discipula, Deus colocou as pessoas que você precisa para a tua transformação. As situações que você vê nelas, com graça, sabedoria, Deus vai te usar para ajudar essas pessoas. Pode ser que amanhã, pode ser que daqui a 7 dias, ou não, mas é certo uma coisa, aprenda uma coisa: aprofunde o seu amor. Amor por Deus e amor pelas pessoas. Falar sobre amar é tão vasto e profundo o amor. Como diz o Lucas, não tem livro que contenha, não dá para colocar tudo. Mas nós vamos sempre ser levados a aprofundar em amor. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4. O versículo 18 e 19. Deixa eu esperar o pessoal colocar aqui. 1 João 4, 18 e 19. Eu acho que estão me ouvindo, né? Ok. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo.
Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Repita bem alto: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmão, o amor é paciente. O amor é paciente. A pastora Regineide, você sabe que a pastora Regineide está tratando de transtorno de ansiedade. E ela me falou que uma das coisas que o psiquiatra disse para ela foi: seja paciente com você. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou pedir para você fazer. Fale para a pessoa que está do seu lado assim: seja paciente com você. Você já percebeu que nós somos impacientes consigo mesmo? Agora o pessoal me chama de pastor maromba. Mas tem gente também que fala assim: rapaz, eu quero chegar a 50 anos igual o senhor. Eu falei: ah, bem, está valendo. Irmão, o cara pensa que é fácil ganhar músculo. Não, pastor Deus? Você sabe quanto tempo eu malho, irmãos? Estou falando assim, eu sempre fui um atleta, viu? Para quem? Eu sempre fui atleta. Eu treino desde criança, irmão. Comecei a treinar desde 12 anos. Então é muito tempo treinando. Claro que teve aquelas paradas. 3 meses. Voltava de novo. Tá? Mas já tem 8 anos que eu estou levando muito a sério. Aliás, 9 anos. Muito a sério. E a pessoa pensa que é da noite para o dia. Não, meu irmão. Para tu ganhar 1 quilo de massa muscular, meu amigo, tu é doido, irmão. Não é não, Salada? Salada foi atleta, irmãos. Não quer nem saber de academia mais. Mas no Japão ele era fisiculturista, ele disputava campeonato. Temos atleta aqui, pastor. Campeão. Pensa que é fácil, tem que ter paciência, irmão. Irmão, é fácil ensinar alguém a cozinhar? Quem já o sábio que é dono de restaurante, é fácil ensinar alguém a cozinhar, sabe? Quantos já demitiu já? Não fala não. Não é fácil, irmão, ensinar o cara. Irmão, até hoje eu não sei fazer um ovo frito, irmão. Que é isso, pastor? Irmão, fazer um ovo frito não é fácil. Né, Gileide? A Gileide sabe como eu gosto de ovo. Irmão, lá em casa é uma confusão, irmão. Ficava o ovo no ponto. Irmão, lá em casa tem 2 autistas. Aí tu já sabe como é que é a luta, né? Se a comida estiver feia, ele está feia. Acabou. Não come. Tem que estar bonito. Tem que ter aspecto. O Everton é cozinheiro. Nosso líder de cozinha. Tem que orar muito, né? Antes e durante. Está chegando o encontro com Deus. É o nosso Masterchef. Ele estava me contando dos nossos coordenadores da cozinha do SCC. Ele: pastor, eu me converti. Meu Deus, que gente que ama, irmão. Paciência, irmão. Você tem paciência com a tua sogra, você que é casado? Eu moro com a minha sogra, ela mora comigo. Não, pastor? De boa, irmãos. Paciência. E agora ela está esquecendo de tudo. Quem já teve que ouvir a mesma coisa 10 vezes? Um dia eu fiquei preocupado com o irmão novinho. Ele me falando, eu falei: rapaz, esse cara não está bem na cabeça não. Ele já me falou isso 5 vezes. Aí eu falei: querido, você já me falou isso 5 vezes. Eu estou preocupado contigo. Bora cuidar da memória. Tu está novo, rapaz. Pastor, já me falou 5 vezes, cara. É a 5ª vez. Eu já estava perdendo a paciência. Eu orei e falei: irmão, peraí, irmão, bora cuidar da memória. E tem gente que só ouve uma vez, já falou, rapaz, já ouvi. Não precisa falar de novo. Diga assim: aprofundar o amor.
alguém está sendo usado por Deus para que você aprofunde o amor. O ministério é muito bom, irmãos. Pastor Jesus fala que naturalmente nós vamos liderar, ou seja, nós vamos cuidar de vidas, nós vamos transbordar. E a paciência, ela faz parte da nossa vida. Eu vou repetir esse texto: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Entre vocês. Eu quero te convidar a ficar em pé, que nós temos algo muito especial ainda para fazer aqui nessa noite. Amém? Domingo eu volto a pregar e eu continuo o que eu estou falando aqui, tá bom? Você não precisa pedir para Deus: Deus, me dá paciência. Você já sabe como é que Deus trabalha a paciência no teu coração. Você já sabe disso. Você precisa discernir, primeiramente, qual o teu nível de impaciência. Quantas lutas, quantas batalhas, quantas dores você está administrando e você reconhece que foi causado por uma decisão precipitada, por uma fala equivocada. Quantos? Nesse caso você tem que pedir perdão mesmo. Mas se é pessoas que causam aflição, situações que fogem do controle, você tem que ficar em paz. Você não pode ficar gastando energia naquilo que você não consegue controlar, irmão. Está tudo certo. E temos que ser rápido, irmãos. Temos que ser dinâmico, no sentido de olhar com outra expectativa. Não é improvisar tudo, mas existem momentos que nós temos que ser rápido no que fazer. Nem sempre a gente vai estar com uma carta na manga ou com um segundo plano. Mas aconteceu, imprevistos, respira fundo, resolve. A ver, na hora do culto, o pessoal fala: pastor, o irmão não veio. Eu falo: fica tranquilo, rapaz, deixa fluir. Não é assim, David? Nós temos toda uma dinâmica no culto. E às vezes, se faltar aí se vira nos 30. Rapaz, deixa fluir, rapaz. Deus está no controle das coisas. Deixa quieto. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, irmãos. Coloca a mão no teu coração. Eu não vou dizer para você orar pedindo paciência, mas ore ao Senhor para que você seja revestido do Espírito Santo, porque é Ele que nos dá essa capacidade da paciência. Não tem a ver com o teu temperamento. Claro que está relacionado com o nível de maturidade, mas é o Espírito de Deus governando a tua vida, reinando a tua vida, que te dá essa graça. E você experimenta então o que a paciência ela causa. E se hoje você está aqui, e eu tenho certeza que Deus te moveu para essa abertura de conferência, e você tem errado nesse sentido de impaciência, e talvez a tua súplica, teu clamor seja: Deus, transforma a minha vida, Deus, muda o meu coração. Eu vou repetir: tenha paciência com você. Seja paciente com você. Deus é paciente. Deus é longânimo. Seja paciente com você. Se trate com paciência e você vai conseguir ter paciência com os outros. Olhe o quanto Deus tem sido longânimo com você. O quanto Deus tem esperado por você. Então comece a olhar para as pessoas também nessa perspectiva. O que você tem plantado, o que você tem semeado, com certeza você vai colher. Mas você precisa, como disse o apóstolo Paulo, ser paciente. Não desfaleçamos, mas vamos perseverar.
vamos ser pacientes nessa jornada, em nome de Jesus. As promessas de Deus em Cristo Jesus, elas são sim para todos nós, todas elas. Eu sinto no meu espírito Deus trazendo entendimento e clareza. Deus está trazendo revelação. E eu creio que Deus está transformando relações aqui nessa noite, para a glória de Jesus. Eu creio que a unção do Espírito Santo, ela despedaça o jugo, e Deus transforma todas as coisas. Você que está aqui nessa noite, eu te convido a descansar em Deus, a entregar ao Senhor tudo aquilo que causa preocupação no teu coração, tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que sobrecarrega. Ore ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que a paz de Cristo venha inundar o teu coração. Fale com Deus, fale com Ele, fale com o Espírito Santo. Deus, eu oro a Ti nessa noite. O Senhor é bom, o Senhor é longânimo. A Tua palavra diz que a longanimidade do Senhor, a benignidade do Senhor é que faz o Senhor esperar. E o Senhor está esperando, Senhor. O Senhor tem sido paciente com todos nós, mas nos ajude também, Senhor, termos essa virtude, que possamos olhar para si mesmo com paciência, olhar para os outros com paciência. Deus Todo-Poderoso, põe, Senhor, no nosso coração essa graça, põe em nosso coração essa virtude. O Espírito Santo vem sobre nós. Nós pedimos perdão por toda fala precipitada, pedimos perdão por todo julgamento precipitado, pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nos equivocamos e falhamos e erramos. Perdoa-nos e purifica-nos, em nome de Jesus, Senhor. Coloca essa graça no coração de cada ovelha, de cada discípulo, Pai. Deus, aqueles que se acham cansados, que se acham sobrecarregados, que eles venham descansar a partir de agora, em nome de Jesus, Pai Santo. Que Tu venha fazer com que os Teus filhos experimentem, sim, milagres em suas vidas, experimentem transformação em suas casas, que eles experimentem, oh Deus, como a Tua palavra diz, a Tua bondade e a Tua misericórdia. E eu oro, Deus, para que doenças no físico, doenças que são causa, ó Deus, de estresse, de preocupação, de sobrecargas, que o Senhor venha agora desfazer essas doenças, essas enfermidades, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus Todo-Poderoso, nós estamos com os nossos olhos voltados para o Senhor. Os nossos olhos estão voltados para Ti, Senhor, e cremos que o Senhor está operando, trabalhando, e cremos que o Senhor está transformando cada pessoa, e o Teu nome será glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Eu te convido nessa noite a levantar um clamor, orando pela tua casa, pelos teus filhos, a orar pelo teu casamento nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, você que está esperando milagres acontecerem, promessas acontecerem, Deus está dizendo para você: Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Confia nele, espere com paciência nele, descansa o teu coração, fica em paz, confia no Senhor. Recebe essa paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. E eu declaro que o teu coração transborde de alegria em nome de Jesus. Eu declaro que corações sejam curados aqui, Senhor. Corações preocupados, corações ansiosos, em nome de Jesus, sejam libertos nessa noite, sejam livres nessa noite,
Sim, Senhor, faz o milagre. Faz o milagre, Senhor. O milagre no coração de cada um de nós. Aleluia. Levante a sua mão. Eu te convido nesse momento a ser profeta nos teus relacionamentos, a ser profeta na tua vida também, e a declarar as promessas de Deus em nome de Jesus, com ousadia, com intrepidez, com convicção. Chame à existência o que não é como se já fosse, em nome do Senhor Jesus. Declare na tua casa, declare nos teus negócios, no teu ministério. Sim, Deus, nós chamamos a existência, nós declaramos em nome de Jesus saúde, prosperidade, multiplicação. Nós declaramos em nome de Jesus crescimento. Nós declaramos em nome de Jesus que haja rompimento e a tua obra expanda, ela cresça em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos sustenta, Senhor. Aleluia, Pai Santo. Santo, santo, santo é o teu nome. Quantos conseguem ver a mão de Deus agindo? Quantos conseguem ver pela fé a fidelidade de Deus? Quantos conseguem contemplar o mover de Deus nas circunstâncias, nos relacionamentos? Você consegue ver o operar de Deus? Então descansa, meu irmão. Então espera nele. Glória a Deus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, e pois eu sei que és aquele que me
passar. Recaio de novo, e eu recaio, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em teus braços, recaio em teus braços. Eu recaio, recaio. Eu recaio em tua graça, em teus braços. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei, pois eu sei, me guarda em teus braços, é o meu descanso. E em teus braços Sim, Senhor. e em teus braços é o meu. Sim, Senhor, nós cremos nisso. Braços é o meu. Aleluia. Diga assim: Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração pelo teu Espírito que habita em mim e que me capacita para frutificar em todas as áreas, para que o teu nome seja glorificado. Eu creio, Espírito Santo, que tu estás comigo, e eu quero te dar liberdade nos meus relacionamentos, em todas as circunstâncias, em todo o tempo. Espírito Santo, toma o teu lugar nas minhas emoções e me ajude a viver essa palavra que eu recebi nessa noite. Me ajude a enxergar com uma nova perspectiva. Me ajude a ter um senso de humor, a rir, a brincar nas situações. Espírito Santo, me ajude a amar profundamente a Deus e as pessoas. Me ajude a depositar no Senhor todas as coisas e a descansar na fidelidade do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. A gente vai encerrar o culto. Eu vou pedir aqui deixa eu ver aqui. Vem cá, Daniel, tu que está na escala para amanhã. Eu vou pedir para o Daniel estar orando